Olá, eu me chamo Emily Oi, eu sou a Letícia. e nós iremos falar sobre o tema 1. Como os seres humanos podem interferir no ciclo do carbono e intensificar o efeito estufa. Uma parte da energia solar irradia sobre a superfície da Terra, refletindo ela de volta. Porém, algumas gases presentes na atmosfera, como o H2, absorvem a energia solar, emitindo ela de volta na superfície, ocasionando um aumento da sua temperatura. Oi, meu nome é Nathalie e eu vou estar falando como o ser humano pode interferir no ciclo do carbono e intensificar o efeito estufa. Caracterizado pelo aumento da temperatura média dos oceanos e do ar próximo à superfície terrestre, o aquecimento global é um fenômeno que causa sérias alterações no planeta, tais como furacões, secas, enchentes, extinção de diversas espécies de animais, derretimento das calotas polares, entre outras complicações graves. Um dos principais agravantes desse problema é o ciclo do carbono, que aumenta a poluição do ar, forma a chuva ácida e desequilibra o efeito estufa. Mas como ele funciona? As plantas recebem água do solo, o famoso H2O, e capturam o gás carbônico do ar, que é o CO2. Durante o dia, a luz do sol, que bate nas plantas, realiza essa transformação química. A água e o gás viram oxigênio, o O2, que é liberado no ar, e a glicose, C6H12O6, que é o alimento para elas crescerem que contém o carbono. As plantas estão na base do ciclo do carbono. Muitos animais comem plantas. Muitos animais comem plantas e animais que comeram plantas. O carbono vai passando de um para o outro. Quando os animais devolvem para o ambiente o carbono da respiração e as plantas fazem o mesmo durante a noite, esse carbono volta para o ar e o ciclo se fecha. Os animais se livram de parte do carbono na forma de gás carbônico quando soltam a respiração, e as plantas fazem isso durante a noite. Tanto as plantas quanto os animais que morreram durante milhares de anos transformaram o carvão de seus corpos em combustíveis fósseis. Um exemplo, além daqueles citados anteriormente, são o carvão, o petróleo e o gás natural. É aí que vive o problema. O lançamento de gases do efeito estufa tem aumentado a temperatura média global. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás do efeito estufa liberado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, além do desmatamento. É responsável por cerca de 3/4 do efeito estufa antropogênico. Outros gases, como metano, óxido nitroso e gases fluorados, também contribuem para o aquecimento global, embora em menor escala. E cada vez mais a ação humana tem intensificado esse processo, através do desmatamento e queimadas que contribuem para a alteração do ciclo do carbono, uma vez que a remoção de árvores reduz a capacidade das florestas de absorver e armazenar o carbono. Por isso, devemos promover o reflorestamento, pois quando as árvores são plantadas em áreas que antes eram desmatadas, elas ajudam a reduzir a quantidade de carbono na atmosfera, ao mesmo tempo em que fornecem habitats para a fauna local e ajudam a proteger o solo. Olá, meu nome é Manuela e eu vou dar continuidade ao que está sendo dito. Desde que se iniciou a Revolução Industrial, o uso de petróleo, do carvão, do gás natural e das queimadas para produzir energia e, assim, sustentar o capitalismo tornou-se mandatório. Hoje, há atividades como a queima de combustíveis fósseis, que libera dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, o desmatamento, as práticas agrícolas intensivas que levam à liberação de dióxido nitroso N2O, a queima de biomassa e a produção e o consumo de energia têm garantido um aumento significativo deste gás na atmosfera, e com isso tem-se observado uma acentuação do chamado efeito estufa. Está claro que as práticas humanas alteram o ciclo do carbono e intensificam o efeito estufa. Conhecer essa relação e compreender o papel de cada prática nesses impactos permite refletir e investir em novas ações que sejam menos onerosas ao ambiente. Além disso, analisar a contribuição de cada país às emissões de carbono permite traçar metas e ações que sejam efetivas nas diferentes realidades ao redor do globo.
A partir disso, nós vamos falar sobre os impactos da população humana no planeta Terra. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelos homens, podemos citar a diminuição de mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e a diminuição de habitats. Vamos usar como analogia uma estufa de plantas. Numa estufa de plantas, o vidro deixa passar os raios solares. Essa energia é parte absorvida e parte refletida. A parte refletida tem dificuldade de passar novamente pelo vidro, sendo irradiada de volta para o ambiente interior, deixando-o aquecido. Na Terra, os gases que envolvem nosso planeta funcionam parecido com o vidro da estufa. Durante o dia, a atmosfera composta por esses gases deixam passar 1/3 da luz e os raios infravermelhos, o calor, que aquecem o planeta. Esse calor é refletido pela Terra e parte dele é barrado pela atmosfera, que manda os raios infravermelhos de volta para a Terra. Por isso, não congelamos à noite. Então, afinal, qual é o problema com o efeito estufa da Terra? O problema está nos gases que compõem o efeito estufa. O mais abundante deles é o dióxido de carbono, que aumenta bastante com a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, além do desmatamento. Durante a Revolução Industrial, a quantidade dele na atmosfera aumentou 35%. Outro gás que vem aumentando e que é 21 vezes mais forte que o CO2 é o gás metano. As emissões de origem humana desse gás são principalmente causadas pela atividade pecuária e decomposição de matéria orgânica de aterros, sanitários e lixões. E esse fenômeno se acelerou muito nos últimos anos. Veja esse gráfico da NASA dos últimos 10 anos. Olha o degelo da Antártica em comparação com o aumento dos oceanos. A temperatura dos oceanos vem aumentando e causando problemas às geleiras, também chamadas de glaciares. A gente pensa que uma geleira, que tem mais ou menos 8 metros de espessura, derrete por causa do sol ou com a temperatura elevada e vai ficando cada vez mais fina. Na verdade, não é isso que acontece. A neve que cai, ano a ano, se solidifica, vira gelo e mais camadas de gelo são acrescentadas. Durante os verões, uma parte da água derrete, escorre por baixo dela e vai até a borda. Essa água é doce e se mantém na superfície, por ser mais leve que a água salgada do mar. A água salgada, mais quente, vai derretendo a partir de baixo da geleira e, eventualmente, destaca pedaços da borda da geleira, os icebergs. Com o tempo, eles vão derretendo e aumentando o nível dos oceanos. Outro fator importante a se acrescentar é como o aquecimento global está associado à extinção de espécies e ao crescimento populacional. A extinção de espécies é um problema que afeta diretamente a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas. Além disso, pode levar a um impacto direto na cadeia alimentar, afetando a sobrevivência de outras espécies. Já o crescimento populacional sem controle pode levar a uma maior demanda por recursos naturais, como água, alimentos, energia e matéria-prima, o que pode levar à degradação do meio ambiente e esgotamento desses recursos. É necessário repensar a forma como consumimos e produzimos, adotando práticas sustentáveis e reduzindo nosso impacto no planeta. Outro fator que tem muito impacto na atmosfera é a produção e consumo de energia, principalmente devido às emissões de gases do efeito estufa. A produção de energia a partir de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural é uma das principais fontes de emissão de dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás causador do efeito estufa. Além disso, a produção de energia a partir dessas fontes também emitem outros poluentes atmosféricos, como óxidos de nitrogênio, NOx, dióxidos de enxofre, SO2 e partículas finas, que podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Desde pequenos, somos ensinados indiretamente e diretamente como as ações humanas interferem no ecossistema do planeta Terra. É muito importante ter este aprendizado para o entendimento da importância de preservar a natureza. Quando os seres humanos desmatam, alteram cursos d'água ou liberam
poluentes no solo e na atmosfera, as características físicas dos ambientes se alteram e, por consequência, as espécies que ocupam aquele habitat são impactadas. Quando é extraído em excesso recursos naturais, vai estar ligado à perda da biodiversidade e escassez de substâncias essenciais à vida e população. Portanto, é de suma importância olharmos para o nosso planeta e não colocar só em teoria como ajudar para que ele não seja mais prejudicado do que já está. Obrigada, esse é o nosso trabalho. E é isso. Obrigada. O ciclo do carbono intensificar o efeito estufa. Da vida aqui. Então, gente, eu não sei nada. Depois. O capitalismo se tornou uma Não, vai. Vai não, espera a palma.